Preservar a história é preservar a identidade de um povo e de uma nação. Hoje o Papo Verde Oliva está na Escola de Sargento das Armas, no Espaço Cultural da ESA. E vamos conversar com o Subtenente Frederico sobre a importância desse espaço. Tudo bem? Tudo bem. O senhor vai nos apresentar o espaço? Sim. Antes de que nós passemos ao espaço, é importante que se saiba que o Espaço Cultural da ESA é composto de 3 partes. O Espaço Cultural Duque de Caxias, onde nós vamos conhecer um pouco da história do Brasil e da história do próprio Exército. O Espaço 4º RCD, onde nós vamos abordar a história da unidade que precedeu a ESA nessas instalações. E o Espaço Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos conhecer um pouco da história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Então agora a gente vai conhecer o Espaço Cultural Duque de Caxias. Esse espaço cultural tem por objetivo principal apresentar para os visitantes, tanto os nossos alunos, como a comunidade de Três Corações e aqueles que resolvem visitar a ESA, sejam autoridades civis ou militares, o papel do Exército na construção da história do Brasil. Apresentar e mostrar a essas pessoas que o Exército caminhou sempre junto com a construção da nossa nacionalidade e com a construção da nossa história. Então esse espaço vai apresentar de forma bem clara esse aspecto da nossa história, desde a época de Brasil Colônia, passando aí pela Batalha de Guararapes, que é a gênese do Exército Brasileiro, e continuando pelos movimentos como a Inconfidência Mineira, como as revoltas nativistas, e até a chegada da família real portuguesa, que é o Brasil. Depois, nós continuamos falando de independência do Brasil, onde o Exército continua participando. Falamos dos movimentos que aconteceram entre o Primeiro e o Segundo Império, onde o Exército atua, principalmente o nosso patrono Duque de Caxias, como pacificador desses movimentos, de como o fiel da manutenção da estabilidade e da unidade da nossa nação. Continuamos aí com a Guerra do Paraguai, até ao final, onde nós vamos encontrar ali o período de Brasil-República. Então, a história do Brasil e a história do Exército se entrelaçam. Sim, o Exército, a todo momento, participa de forma crucial na construção da história do Brasil. O Exército, durante toda a nossa história, ele é o verdadeiro fiador da construção dessa nossa nacionalidade e da construção da nossa unidade nacional. Aqui nós vamos continuar ainda tratando da República e principalmente de momentos em que nós vamos encontrar da atuação do Exército na atualidade, onde nós vamos poder verificar e apresentar para as pessoas que nos visitam, por exemplo, a participação do Exército em missões de paz, a participação do Exército na educação do Brasil, por exemplo, com os colégios militares. Nós vamos aqui também verificar a participação do Exército na construção do esporte olímpico aqui no Brasil. Nós temos muitos militares que são atletas olímpicos, agora nos Jogos Pan-Americanos estão lá competindo. Sim. Então aqui nós vamos apresentar nesse espaço a atualidade do Exército, como o Exército se encontra e qual o papel que tem na construção, que ele tem nesse momento de construção da história do país. E aqui continua no espaço. O espaço vai continuar a mostrar a formação, por exemplo, da educação física no âmbito do Brasil, que começa com as Forças Armadas, que começa com o Exército. A nossa primeira escola de educação física é a Escola de Educação Física do Exército, fundada no Rio de Janeiro, e que deu origem a todas as escolas de educação física, inclusive as civis que existem no Brasil hoje. Então aqui nós vamos apresentar um pouco disso. Vamos continuar aqui apresentando as nossas missões de paz. E eu creio que desse espaço, e o que é muito interessante apresentar para as pessoas é esse espaço, desse cantinho aqui. Porque esse espaço aqui vai mostrar efetivamente o que essa escola é. É uma escola de formar sargentos. E quem são esses sargentos? De onde eles vêm? Qual é a origem da formação do sargento? Das escolas de formação de sargentos. Então esse espaço vai apresentar exatamente isso para essas pessoas que nos visitam. Então, o visitante chega aqui, além de ter uma aula de História do Brasil e de História do Exército, ele pode conhecer a história do sargento. Exatamente. E vai poder encontrar o uniforme histórico da nossa escola, vai poder verificar o sabre Max Wolff Filho,
que é o símbolo da honra do nosso aluno, vai poder conhecer um pouco da nossa primeira escola de sargentos fundada no Exército Brasileiro no ano de 1894, lá na Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Então esse espaço é reservado para essa história, que é a história do Exército, que é a história dos homens que compõem o Exército, mas também é a história do Brasil. Sim. E aqui a gente continua com as missões subsidiárias que o Exército vem na atualidade, né, que vem realizando na atualidade. Então aqui nós vamos encontrar, por exemplo, apoio a operações da Receita Federal, apoio em situações de calamidade pública em vários locais do país, como enchentes, como desabamentos, como construções de pontes, de rodovias. Uma atuação geral do Brasil nos dias de hoje. O Exército, ele é parte da nossa sociedade, e por ser parte da nossa sociedade, ele deve e atua como em apoio a essas pessoas que são mais carentes, são mais necessitadas. E é importante que aqui, no centro do país, onde nós, aqui em Três Corações e aqui em Minas Gerais, onde nós estamos, que nós possamos mostrar para as pessoas, para os nossos alunos, como o Exército atua. Não apenas preparado para o combate, mas estendendo a mão amiga para as pessoas. E ao final da visita ao espaço... E desse espaço aqui, do espaço Duque de Caxias, nós encontramos a síntese do que é a história do Exército e a história do Brasil. O Exército é uma instituição de Estado. Ele não pertence a governos, não pertence a partidos políticos, mas pertence à nação brasileira, ao Estado brasileiro. E essa é uma ideia que deve estar muito presente no coração e nas mentes dos militares, que aqui são formados, inclusive. E isso é uma ideia que vem desde o nosso patrono, do Duque de Caxias. E essa frase está colocada aqui: a minha espada não tem partido. Aí aqui termina a visita no espaço Duque de Caxias. Sim, aí depois daqui o visitante vai para onde? Aqui nós passamos para os espaços quarto RCD e para o espaço expedicionário. Aqui nós temos o segundo espaço que compõe o espaço cultural da ESA, que é o espaço quarto RCD. O que é esse espaço? Esse espaço ele tem por objetivo apresentar aos visitantes a história das unidades que precederam a Escola de Sargento das Armas nessas instalações. A história da ligação do Exército com a cidade de Três Corações é muito antiga, já completou 100 anos no ano passado. Ao sair aqui, nós podemos ir ao último espaço que compõe o nosso espaço cultural, que é o espaço expedicionário. Aqui nós vamos encontrar um momento de mudança de doutrina para o Exército e um momento de mudança para a própria Escola de Sargento das Armas. Por quê? A ESA, ela é fruto da Segunda Guerra Mundial, ela é fruto dessa mudança de pensamento, da utilização de armas combinadas, da utilização de armamento mais moderno, de uma doutrina de combate diferente. A ESA é fruto disso. E em razão o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em razão da atuação do Brasil junto com tropas americanas e de outros países na Segunda Guerra Mundial, é que essa escola foi criada no Rio de Janeiro, no ano de 1945, e depois é deslocada aqui para o interior de Minas, aqui para essa cidade. Mas aqui nós passamos a ter uma formação diferente dos nossos sargentos, uma formação diferente dos nossos alunos. E a ESA acaba tendo uma ligação muito grande, porque o nome da escola, a Escola Sargento Max Wolff Filho, é o nome de um herói da Segunda Guerra Mundial, que apesar de nunca ter sido aluno da Escola de Sargentos, não ter sido formado na ESA, ele representa exatamente todos aqueles valores que são importantes que nós ressaltemos nos nossos alunos. Aqueles valores de coragem, de desprendimento, de lealdade, de disciplina. Todos esses valores são ressaltados nessa figura desse herói da Segunda Guerra Mundial e são incutidos nos nossos alunos, como o sabre que eles vão receber agora, que é o sabre Sargento Max Wolff Filho. Então esse espaço da Segunda Guerra Mundial visa mostrar isso, mostrar o heroísmo, a abnegação, a dedicação nos combates, a realidade desse combate, para que os alunos possam ver que a preparação que eles estão fazendo, ela tem um sentido e tem um motivo. Mas também para mostrar que o Exército Brasileiro foi, assim como durante toda a sua história, o fiador da democracia. Atravessou o oceano para combater ditaduras e restaurar a democracia no mundo. Aqui nós temos o Max Wolff. É uma réplica? Sim. Em tamanho real? Em tamanho real. Afirmo que a família, a filha e a neta dele estiveram aqui
e ajudaram na construção da réplica. E temos aqui mais ou menos o tamanho do Max Wolf, né? Não é um brasileiro típico, apesar de ter um nome alemão, mas não é muito grande, né? Mas pronto em condições de combate, como morreu, né? De arma na mão. Sim, esse espaço ele é destinado a, lógico, em primeiro lugar, aos nossos alunos, que têm aulas de História Militar aqui nesse espaço, mas também é estendido à população ao redor. Então nós temos escolas municipais, estaduais, de primeiro e segundo grau, universidades, que visitam aqui o espaço e vêm conhecer um pouco da história do Exército, um pouco da história da ESA, um pouco da história do Brasil aqui conosco. Sim, o espaço, a parte final do nosso espaço é esse, que vai apresentar aqui o nome dos 68 sargentos que morreram durante a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. E nesse espaço aqui nós temos apresentado o que nós chamamos os nossos heróis. Então são aqueles sargentos, lógico, entre aqueles 68, que morreram em combate ou foram feridos em combate. E acima nós temos ali o nosso herói maior, o sargento Max Wolf Filho, que dá nome à nossa escola de sargentos e que representa aqueles ideais que nós queremos que estejam incutidos nos nossos alunos. E a nossa visita termina de todos os espaços, e do espaço ESA e desse espaço da Segunda Guerra Mundial, com essa imagem, que eu acho que é a mais emblemática e representativa. Ela vai apresentar um soldado do passado, um soldado do futuro e a nossa bandeira imutável, com a frase: os mesmos valores e os desafios novos, futuros. E eu acho que é isso que tem que ficar para as pessoas que nos visitam, para os nossos alunos. Mostrar que o nosso Exército, assim como falou o nosso patrono Duque de Caxias, não tem partido, que nós somos uma instituição de Estado, que é um braço forte, mas é uma mão amiga estendida à população. E é esse espírito que nós queremos que saia, que as pessoas que nos visitam, sejam nossos alunos, seja a comunidade, seja quem tem interesse de conhecer o nosso espaço cultural, que ele carregue com ele, que ele leve em seu coração ao final dessa visita. Essa é a ideia e esse é o papel. O nosso papo está chegando ao fim, né? O Papo Verde Oliva apresentou o Espaço Cultural ESA. Espero que todos tenham gostado. Foi um prazer conhecer a história do Brasil e a história do Exército, como elas caminham juntas, né? O Papo Verde Oliva fica por aqui. A gente volta numa próxima edição.